Isso é muito bom pontuar, porque muita gente me chama, por exemplo, me chamam de Big Banguista. Não, que você acredita no Big Bang, cara, não é a questão, não é acreditar. O lance é que o astrônomo, o astrofísico e o pessoal que mexe com cosmologia, eles vão atrás de evidências. E se você começar a procurar e tal, o modelo, né, que a gente chama do Big Bang é aquele que tem mais evidências. Expansão. Quando você observa galáxias distantes, você vê elas se afastando da gente. Quanto mais distante, elas afastam mais rápida. Tem a questão também da quantidade de matéria no universo, de hidrogênio, de lítio, de alguns elementos químicos assim, que estão de acordo com o modelo do Big Bang. Muita coisa que a gente observa está de acordo. Ele responde tudo? Não, ele tem vários problemas. Tanto que durante a sua existência, tivemos que colocar coisas ali para ajustar o modelo, como matéria escura, energia escura, que são coisas que a gente não sabe nem se existe, mas que elas ajudam ali aquele modelo persistir. Mas lembrando que ele é um dos modelos para explicar o início do universo. Existem vários outros modelos, existem pessoas que trabalham com o modelo da gente viver dentro de um buraco negro, é um modelo que é considerado. Tem o modelo famoso da simulação, Pedrão pode explicar o da simulação, que é legal pra caramba, que tem a ideia que a gente pode, como que é a estatística, a gente pode, é mais provável a gente viver numa simulação do que não viver numa simulação. Gostaria até de pontuar uma coisa sobre o Big Bang, que eu consigo imaginar algumas pessoas talvez fazendo essa pergunta nos comentários agora, que é em relação às recentes observações do James Webb. Provavelmente tu tá recebendo muitos comentários assim também, né, Sérgio? Surgiram muitos artigos recentemente falando que, o James Webb provou que o Big Bang tá errado. E, na verdade, isso vem de um desentendimento de o que o Big Bang se propõe a explicar. E inclusive, a gente está fazendo um vídeo no Ciência Todo Dia sobre isso, que vai sair nas próximas semanas. E, basicamente, o problema todo surgiu por causa do seguinte: o James Webb enxerga o mais longe que a gente já pôde ver com um telescópio. Principalmente porque a região dele de captura é no infravermelho. Então, a gente consegue ver as galáxias mais distantes e os primeiros fótons, praticamente, que surgiram no universo. E, com isso, a gente viu galáxias que parecem ser muito maiores do que a gente esperava que elas pudessem ser. Então, isso parece colocar em xeque a teoria do Big Bang, porque, como assim? As galáxias eram assim grandes se elas tiveram só pouquíssimos milhões de anos para se formar? Isso não deveria ser possível. Mas, na verdade, isso não é um problema com o modelo do Big Bang, porque o modelo do Big Bang, a gente já sabia que era um problema aberto à formação de galáxias. Não é algo novo que o James Webb deu pra gente. Então, por isso que essas notícias que geralmente falam que o James Webb provou que o Big Bang tá errado, na verdade, não são assim, boas notícias, sabe? Não é bem isso. Porque os cientistas já sabiam, a comunidade astronômica já sabia que a gente tinha que descobrir muito mais coisas sobre como as galáxias se formam, tinha muito mais perguntas ainda para serem respondidas. Então, por conta disso, acho que gerou esse burburinho na mídia, mas é sempre a mídia fazendo o papel dela, né? Então... Ainda mais quando fala disso, né? Ontem, eu soltei um vídeo até ontem mesmo, que de uma galáxia recente que o James Webb descobriu, que ela é muito grande. Até para o pessoal entender, né? Uma parte um pouco técnica, que é o seguinte: por que a formação de galáxia ela está muito ligada ao modelo do Big Bang? Porque para a galáxia se formar, elas se formam num lugar do universo que a gente chama halo de matéria escura. Então, o que é um halo de matéria escura? Isso de acordo com o modelo do Big Bang, tá? O que é o halo de matéria escura? É como se fosse um poço gravitacional onde a matéria normal, que a gente chama bariônica dentro da astronomia, começa a se acumular. Então esse poço gravitacional começa a acumular muito gás, até que se transforma numa galáxia. O problema é o seguinte: o James Webb ele observou uma galáxia que, de acordo com o modelo, e aí você roda, tem vários e vários modelos, simulações computacionais muito grandes que rodam esses modelos de halo de matéria escura, não teria tempo suficiente para uma galáxia daquele tamanho que o James Webb observou se formar dessa maneira. E aí entra uma outra coisa um pouco técnica. Quando a gente fala do modelo que rege o universo, esse modelo ele tem um nome. A gente fala Big Bang, mas ele tem um nome. Ele chama Lambda CDM. Onde o Lambda quer dizer energia escura e o CDM quer dizer matéria escura fria. Cold Dark Matter. Aí, qual que é a conclusão do artigo que o pessoal chegou? Que a gente vai ter que bolar. Pode ser que exista uma outra explicação para esse modelo aí, que em vez de ser uma matéria escura fria, pode ser uma matéria escura quente. Que existe esse modelo, Warm Cold Matter.
entendeu? Hoje o que a gente tem é o seguinte, o James Webb, o universo, vamos contar a história inicial, né? Se ele começou com o Big Bang, ele expandiu rapidamente. Aí, aqui no começo já tem uma dúvida. Vamos contar o que é o Big Bang, pra quem não sabe. Big Bang é uma grande expansão. É mais expansão do que explosão. Ele começou a se expandir. Ele se expandiu rapidamente. De repente, ele meio que desligou. A gente chama de Era das Trevas. Qual era o tamanho antes de se expandir? Por exemplo, era um átomo que começou a se expandir? Tem alguma estimativa disso? Durante a Era da Inflação, o universo foi mais ou menos do tamanho de uma laranja para o tamanho de uma galáxia, se eu não me engano, na ordem de 10 elevado a menos 30 e alguma coisa segundos. Foi muito rápido. Assim, dizer que é um piscar de olhos seria mentira. É muito mais rápido do que isso. É quase infinitamente mais rápido do que isso. Então, assim, o universo era uma coisa muito pequena e virou uma coisa muito grande, muito rápida. Na verdade, esse ponto aí onde o universo começou, a gente chama de singularidade, que é uma região, né? É matematicamente definido, né? Então a singularidade é uma região ali onde você tem uma grande quantidade de matéria concentrada num volume muito pequeno. Ou seja, a densidade desse ponto, ele tende ao infinito. Ela tende ao infinito. Você tem muita massa, densidade é massa sobre volume. Então você tem muita massa num volume que tende a zero. Então a densidade tende ao infinito. É isso que a gente fala com a singularidade, que é aí que seria o início do universo. Por isso que existe a teoria da gente ver num buraco negro. Porque um buraco negro é a mesma coisa, no centro dele tem a singularidade. Mas essa lei do tempo e do caos, ela tá correta? As coisas demoram mais para acontecer hoje em dia por conta do tamanho que está o universo, o caos que ele tem? Ah, sim, né? Eu não sei o quanto que isso influencia, por exemplo, reações químicas ou físicas no nosso universo, mas pegando um gancho desse conceito de diminuição de entropia local na Terra, isso inclusive é uma das maiores, digamos, falácias que o pessoal às vezes tenta usar para falar contra o Big Bang, que é como que uma explosão gera, por exemplo, seres humanos e um planeta perfeito, com oceanos e tudo mais, como que surge, tipo, ordem a partir do caos. E a resposta é que, sim, a entropia de um sistema fechado sempre tende a permanecer a mesma ou aumentar. Mas a Terra não é um sistema fechado. Para a gente fazer essa diminuição de entropia, essa criação de ordem a partir do caos no nosso planeta, a gente está literalmente roubando energia do Sol. Então, o sistema como um todo está tendo um aumento de entropia e ele tende a um sistema ainda mais caótico, ele tende a aumentar o caos dele. Só que a gente está constantemente roubando energia do Sol para fazer ordem aqui na Terra. Por isso que a gente consegue ter seres humanos, planetas, por isso que a gente consegue ter, sei lá, vida inteligente, futuramente, quem sabe, IAs e coisas do tipo. Então, essa é a resposta, digamos, de por que uma explosão tipo Big Bang consegue gerar caos em alguns lugares e ordem em outros. Até para o pessoal entender, viu? Foram coisas que foram sendo... E é aí que entra um ponto importante com relação até ao James Webb, né? As coisas foram acontecendo, assim, na nossa história humana, né? Não é do dia para a noite. Por exemplo, o Einstein. Quando ele bola a teoria da relatividade, o Einstein falava que o universo era estacionário. Você vai falar que o Einstein estava errado? Não estava, cara. Porque na época que o Einstein viveu, não existia galáxia como a gente conhece. As galáxias foram ser descobertas da maneira como a gente conhece em 1929. O Einstein já estava velhinho ali para quando descobriram... Quando ele bolou a teoria, o universo não existia galáxia. Era tudo, todo o universo era dentro da nossa galáxia. Aí em 1929, o Edwin Hubble, usando o maior telescópio do mundo, e aí tem um paralelo, porque a astronomia ela depende muito da tecnologia. A gente não tinha tecnologia para ver as coisas que a gente via. Em 1929, lá no Monte Wilson, na Califórnia, ele conseguiu ver estrelas na galáxia de Andrômeda e mediu a distância. E aí ele falou, isso aqui não pode ser na nossa galáxia, é uma distância muito grande. E aí que veio a ideia de ter outras galáxias no universo. E aí pronto, mas aí ter galáxia é uma coisa. Depois, o próprio Hubble foi lá e mediu que quanto mais longe uma galáxia estava, mais rápido ela se afastava da gente. Aí ele criou uma lei chamada Lei de Hubble e tudo que a gente usa para calcular a distância. E isso ficou durante muitos e muitos anos. Até que em 2008, né? 98, né? Acho que 98 foi quando descobriram a expansão. A expansão já tinha sido descoberta. Só que por quê? Porque a gente conseguia observar um número limitado de galáxias. Depois, com o telescópio espacial Hubble e tudo mais, a gente conseguiu observar muita galáxia. E aí os pesquisadores descobriram que, além do universo estar expandindo, ele ainda se expande de maneira acelerada.
Então, esse negócio da aceleração da expansão do universo é um negócio relativamente novo. Não é um negócio desde sempre. Então, o que acontece? Aí você vai falar assim, o Einstein estava errado? Cara, não estava. Porque para o universo que ele via, que existia para ele, era aquilo ali. Depois vem o Edwin Hubble. Isso não tinha expansão acelerada. Aí você vai falar que o Hubble estava errado nas conclusões dele? Não estava. Agora, o mais interessante de tudo isso é a volta que essas coisas dão. O fator que faz o universo expandir de forma acelerada, que a gente chama de energia escura, pode ser algo que o Einstein apagou lá atrás. Porque quando ele deduziu o universo com base na relatividade, apareceu um termo que ele chamou de constante cosmológica, só que ele pensou que estava errado. E ele tirou. Por quê? Porque o universo para ele era aquilo ali. Ele falou, isso aqui não existe. Aí ele tirou da equação dele. Quer dizer, ele descobriu, mas deixou quieto, porque ele falou, não, eu tô viajando aqui. Então, hoje... O mais interessante é que ele descobriu com base na lógica. Sem ver nada. Sem ver só nada. com cálculo. E aí hoje existe uma grande vertente aí que diz que a tal da energia escura, que a gente não sabe o que que a energia escura, o que ela faz? Ela acelera a expansão do universo. Basicamente é isso. Muita gente acha que pode ser a constante cosmológica lá da equação do Einstein. Por isso dizem que até quando Einstein erra, ele acerta. Porque voltou a constante cosmológica na forma desse parâmetro. E se o universo se expande, ele se expande a partir de um centro? A gente achou esse centro? Essa é talvez a pergunta que é mais feita. Fala aí, Pedro. Assim, o universo não tem um centro. É mais fácil, talvez, imaginar a expansão do universo como imaginando um balão enchendo. Isso aí. Quando a gente está na superfície... Imagina que a gente pega um balão, enche um pouquinho ele, não deixa ele muito cheio. Aí vocês pegam e marcam um monte de pontinhos na superfície do balão. E aí começa a encher o balão. Se vocês estivessem em cima de um desses pontinhos do balão, vocês, independente de qual pontinho fosse, vocês iam olhar para todos os outros ao redor e vocês iam ver todos eles se afastando de vocês. Independente de em qual pontinho vocês estivessem. Então, para a perspectiva de vocês, naquele pontinho seria como se vocês fossem o centro do universo. Mas se vocês estivessem em outro pontinho, naquele ponto seria a perspectiva de que aquele é o centro do universo. Então, o universo não tem um centro geométrico que a gente possa olhar e falar, ele está expandindo a partir daqui. Então foi a partir daqui que o Big Bang começou, algo do tipo. É simplesmente impossível. E aí observando a quantidade imensa de galáxias que a gente observa hoje, a gente chega à conclusão que o universo ele tem duas propriedades muito importantes. Ele é isotrópico, que a gente chama, e homogêneo. Que é isso aí que o Pedro falou. Não importa. Eu aponto meu telescópio para cá e vou mapeando as galáxias. Se eu apontar para cá, a densidade de galáxias é a mesma. Então, se você estiver em Andrômeda e fizer, vai ser a mesma coisa. Se você estiver na M87, que está 50 milhões de anos-luz daqui, vai ser a mesma coisa. Então você não tem, começou ali. Aonde você estiver, você pode se considerar como centro do universo. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque para determinadas situações, estudos e tudo mais, a gente se coloca no centro do universo. E não tem problema nenhum com isso. E se a gente estivesse em Andrômeda, ali seria o centro. E se estivesse na M87, ali, e assim por diante. Então tem essa propriedade que é muito interessante do universo, que ele é ser isotrópico e homogêneo. Então, qual era o entendimento da galáxia antes desse advento, a gente entender que tem esse afastamento que mudou a compreensão? Não, antes o que a gente via com a tecnologia que tinha, antes dos grandes telescópios ali da Califórnia, né, que foram um lugar onde teve muito grandes telescópios no começo, você olhava para uma galáxia e via uma nuvenzinha. Então, qual que era a interpretação? É que o que virou galáxia depois, na verdade, eram nuvens da Via Láctea. Essa que era a interpretação. Então não existia esse conceito de galáxia. Onde que a gente vive, né? Não é que a gente vive numa galáxia que chama Via Láctea. A gente vive na Via Láctea. E aí as coisas que a gente começava a observar eram nuvens. E teve astrônomos muito importantes que acabaram, olha só que interessante, eles mapearam essas nuvens para não atrapalhar quem observava o cometa. Olha que doideira. Então o Charles Messier, que é um grande astrônomo, ele criou um catálogo dessas nuvens. Por que ele fez isso? Porque na época o pessoal gostava de descobrir e observar cometa. Só que tinha um monte de nuvem, que eram as galáxias, que atrapalhavam. Ele falou, quer saber? Eu vou catalogar tudo isso. E aí vocês vão saber que se tiver alguma coisa ali, não é seu cometa, é aquela nuvem. E ele criou um dos catálogos mais famosos da astronomia, que é o catálogo Messier, que vai da M1 até a M101.
E boa parte desses objetos são galáxias. M87, que eu falei, que é a foto do primeiro buraco negro, é uma galáxia e faz parte do catálogo do Messier. Então isso é uma coisa muito legal, que isso aí o cara fez, cara, sei lá quanto, entendeu? Telescópio assim rudimentar. Então não tinha esse conceito de galáxia. Isso aí foi um conceito que foi surgir muito só depois lá do Hubble. Até se vocês fossem gregos antigos, vamos supor, olhando o céu de noite, o que vocês conheciam como, por exemplo, Via Láctea, era um rastro muito parecido com uma nuvem no céu noturno, que brilhava e a gente conseguia ver a olho nu. Só que, por exemplo, todos os outros pontinhos luminosos que eles viam no céu noturno, eles não tinham o mesmo entendimento que a gente tem hoje de que são estrelas como o nosso Sol. Eles entendiam aqueles pontos, conseguiam, por exemplo, catalogar aqueles pontos, talvez até criar constelações imaginárias, sendo que a maior parte das constelações, as estrelas que fazem parte, não tem nada, nenhuma relação entre elas. Muitas vezes elas estão muito longe, inclusive, só aparecem em formato específico no céu noturno, e eles não conseguiam relacionar esses pontos com, isso é uma estrela exatamente como o nosso Sol. O que eles conheciam, às vezes, eram os planetas, que eram basicamente, para eles, errantes, porque eles eram pontos luminosos que se mexiam no céu. Então, assim, a gente avançou muito em muito pouco tempo. Por exemplo, quantos anos vocês têm? Mais de 30. 33. Segundo o Google, 77. Vocês podem procurar, mas é 35. Quando vocês nasceram, a gente nem tinha certeza se existiam planetas fora do sistema solar ainda. Olha só. E hoje em dia a gente sabe que a maior parte das estrelas do universo está acompanhada por planetas. Então, olha o quanto conhecimento, assim, geralmente a gente pensa na história da astronomia como uma coisa que aconteceu há 150 anos, quando na verdade ela acontece agora, e a gente inclusive está vendo isso acontecer agora. Meu Deus, 30 anos, eu praticamente estava nascendo, então foi logo depois de eu nascer que a gente já sabia que existiam planetas fora do sistema solar, 92 sabe? Foi o primeiro, foi descoberto. Eu nasci em 96, então foi logo ali. Mas qual é a estimativa de planetas que podem existir no universo? O número é maior do que infinito, estrelas de fato. Pelo que eu entendi. Não, sim, porque uma estrela pode ter 10, 20, 30 planetas. Então, só pra você ter uma ideia, né? Galáxia hoje, a estatística mais assim é que tenham 2 trilhões de galáxias. Aí vocês vão pegar aí que uma galáxia, em média, sei lá, 200 bilhões de estrelas, 300 bilhões de estrelas, e que cada estrela pode ter um ou mais planetas, cara, o número de planetas é imenso. Agora, confirmado, a gente tem 5.590. Exoplanetas confirmados. A gente não sabe nada ainda, então. Sabe nada, cara. É praticamente nada. E isso entra um pouquinho na equação de Drake, que eu acho que tem uma das boas respostas para a pergunta que tu levantasse de quantos planetas existem no universo. Hoje em dia a gente sabe que a maior parte das estrelas do universo que a gente vê tem planetas orbitando elas. Agora, quantos planetas é uma espécie de incógnita. Mas a gente tem mais ou menos uma estimativa de que sejam pelo menos, a última vez que eu olhei os dados eram 5, se eu não me engano. Isso. Sendo que a maior parte desses 5, para cada pontinho que a gente olha no céu, 5 planetas orbitando. Mas desses 5, em geral, 4 são gigantes gasosos, eu acho, alguma coisa assim, mais ou menos isso. Que são como Júpiter e Saturno. Não tem como ter vida, pelo menos até onde a gente saiba. A gente também não tem como viver nesses planetas. Então, a maior parte dos planetas que existe, esmagadora maioria, não são nem parecidos com a Terra no sentido de ser rochosos, de ter uma superfície que a gente possa pousar e fazer alguma coisa. Quem dirá, então, um planeta que nem a Terra? E essa analogia da piscina inflamável com o isqueiro na mão eu acho perfeita, porque ela simboliza muito bem o termo mais pesado da equação de Drake. Autodestruição. Exato. Quanto tempo uma civilização dura? A gente simplesmente não tem como responder isso, porque a gente é uma civilização que está agora, durando. A gente não tem entendimento de nenhuma outra civilização no universo, a gente não conhece nada, então o único ponto de dado que a gente tem somos nós mesmos. Só que se a gente for olhar para a história da Terra, a história da vida na Terra, e olhar para grandes civilizações passadas, que talvez seja um caminho de a gente entender melhor quanto tempo uma civilização dura, a gente vê uma duração de mais ou menos, era algo na ordem, se eu não estou enganado, o Michael Shermer, inclusive, que faz uns livros bem legais de filosofia, fez esse cálculo, era 180 ou 200 e poucos anos, a média. Agora, se tu for considerar a civilização moderna desde, vamos supor, a Revolução Industrial ou a Revolução Científica, a gente deve estar agora com uns 250 anos, por aí, né? Uma coisa mais ou menos próxima. Então, a gente provavelmente chegou naquele ponto em que, quem sabe, outras civilizações do universo chegaram, em que, sim, alguém botou o isqueiro na piscina inflamável. A gente se matou. Tá cheio de gente aí doida, tipo assim. Exatamente. Exatamente.
Isso aí, não é fácil, não. Complexo. Talvez o maior obstáculo para a vida no universo não seja o universo ou as condições ideais, seja a própria vida. Por isso que a gente não vê ninguém ao nosso redor. Aí a outra grande questão que tem, que a gente chama que é o destino do universo. Qual que vai ser? Então, basicamente, são 4 grandes hipóteses, né? Você pode dizer assim, ou ideias, né? Sobre como que o universo pode acabar. Então, a gente chama de Big Bang, né? Então vamos dar o nome de Big também. Então tem 4 grandes. Uma é o Big Freeze, que é o universo vai se expandindo, a energia vai diminuindo até que ele congela. Tá, Big Freeze, grande congelamento. Tem o Big... Aí Einstein estaria certo, virou estático. Sim. Pronto. O Big Rip, que é o grande, como sei lá que pode dizer... Rasgo, né? O universo vai se expandindo, não para de expandir a ponto que tudo vai se rasgando. Galáxias vão rasgando, planetas vão rasgando e tudo mais. Os próprios átomos se desintegram. Até desintegrar tudo. Esse é o Big Rip. Por que isso poderia acontecer? Porque vai expandindo, sem fim, entendeu? Mas até os átomos, por exemplo. Assim, eu não sei te dizer a parte técnica profunda do Big Rip, mas até a última vez em que eu li para os últimos vídeos que a gente fez de Destino do Universo, era porque a própria expansão do espaço fazia com que o núcleo atômico se tornasse instável, a ponto de ele desmantelar, assim. Então... Só que seriam, isso aí. Só que seriam trilhões e trilhões de anos. Mas é uma ideia. Uma teoria. Então é o Big Freeze, o Big Rip, o Big Crunch, que é ele voltar. Então ele se expande até um certo ponto, começa a voltar e se encolhe todo ali. E o Big Bounce, que chama. Porque existe uma grande... Lembra que a gente falou que o Big Bang, tudo bem, é um modelo e tal, não sei o quê. Existem outras ideias do universo. Então, uma das grandes ideias, que é do Roger Penrose, que é um físico muito importante, é de que o universo ele nunca teve um início e nunca vai ter um fim. O universo é cíclico. Então tem o Big Bounce. Big Bounce é o universo expande, depois ele volta, mas não a ponto de destruir. Ele volta até um certo ponto, depois volta a expandir de novo. Entendeu? Fica pulsando. Então são esses 4 bigs, né? Big Freeze, Big Rip, Big Crunch e Big Bounce. Que seria... o que o pessoal estuda como destino do universo, que a gente chama. Que é como que vai acabar, né? Então essas que são as ideias. E o mais legal de tudo, em tudo isso, é que cada uma delas tem toda uma teoria, tem toda uma matemática, tá tudo de acordo com a física, tudo bonitinho. Tudo funciona. Tudo funciona perfeito ali. Nenhuma delas foi tornada falsa ainda? As 4 são possíveis? As 4 são, a gente não sabe. É que, as 4 fazem... Imagina que as 4 são resultados, vamos supor, de uma equação. Sim. Que são resultados possíveis e dependem das variáveis que a gente coloca na equação. Algumas dessas variáveis são, por exemplo, a distribuição de matéria no universo. Ou o formato do universo. Se ele é plano, se ele é esférico, algo do tipo. E até hoje em dia, se eu não me engano, a gente está cada vez mais próximo, assim, as últimas observações concordam que ele é plano, né? Então, no caso, o destino mais provável seria a morte térmica. Então, provavelmente seria o desfecho. Mas isso ainda é, assim, pesquisa em progresso, sabe? A gente ainda está descobrindo esses parâmetros. Mas não é como se fossem 4 ideias que alguém chegou e falou, eu tenho essa ideia, eu tenho essa ideia. Não, são 4 soluções formais, soluções matemáticas mesmo, para um conjunto de equações ou para uma equação só que a gente consegue aferir e dizer, tipo, não, ok, vai ser um desses 4. Então tem uma base matemática toda, né? Só um cara a relatividade. Que teve a base matemática e física é a relatividade. Não é só o Homer Simpson com a teoria do universo e rosquinha. Isso aí tem os gráficos, nos livros de física, de cosmologia. Isso essa área, até para o pessoal entender, tudo isso aqui que a gente está falando é dentro de uma área específica da astronomia que chama cosmologia. Cosmologia é a área que estuda o início, a evolução e o fim do universo. Então, o que rege a cosmologia hoje é baseado na teoria da relatividade. Então, você pega a equação, começa a trabalhar ela, colocar esses valores e tudo mais, você chega e tem os gráficos que mostram esses 4 destinos que a gente chama. O pessoal não gosta de chamar de fim, não. O pessoal chama de Fate of the Universe, né? O destino do universo, qual vai ser? Entendi. É que eles não vão ver, né? Então tá de boa. É porque só, se eu não me engano, só no Big Crunch que a gente... talvez se considerar assim o Big Rip, que tem um fim sólido, digamos, um instante final para a história do universo. O resto, por exemplo, a morte térmica, o universo existe no infinito e além. É o deep time, né? O tempo profundo que eles chamam. Ele vai ficar lá, congeladão. Por isso que não é um fim do universo. Ele vai continuar existindo,
só vai estar, por exemplo, congelado, nada acontecendo, Inativo. tipo, sem reações químicas acontecendo, o universo ia ser escuro, frio e sem nada de interessante. Eu fiquei curiosa com a história do plano. Eles acham que é plano. O que seria o plano? É tipo uma barra? Eu fiquei tentando imaginar. O lance é o seguinte, né? É o quanto você consegue observar, o quão longe você consegue observar, os desvios que você observa em tudo isso, e aí entra todo o lance de topologia que a gente chama, né? Que é uma área da matemática extremamente interessante. E aí, com base nisso, você tem a ideia, o universo ele pode ser esférico, o universo ele pode ser plano, e ele pode ser curvo, né? Que é o curvo. Esférico, plano e o curvo que é a forma de cela, né? E a forma de cela, isso que eu ia falar, que é a forma de cela, para o pessoal entender que é como se fosse um universo como se fosse uma curvo. batata Pringles, sabe? Esse formato, meio assim, é. Isso aí. Concordo. Então, o lance é que o que a gente tem hoje, com as observações que a gente tem, a tecnologia até onde ela vai, indica que o universo seria plano. Mas, e daqui 50 anos, 100 anos? A gente não sabe, né? Sim. Então fica nessa... Há Até 30 essa- a gente não sabia que tinha tanto país, exato, tanto planeta, que dirá... Isso. Até essa questão da curvatura, assim, uma maneira interessante de visualizar isso é que, por exemplo, se a gente está falando em termos geométricos, assim, da curvatura do universo, da geometria do universo que a gente vive. Então, num universo plano, por exemplo, duas retas paralelas jamais vão se encontrar. Num universo, por exemplo, esférico, com curvatura esférica, a gente poderia construir, por exemplo, um triângulo equilátero em que os três ângulos têm 90 graus, os internos. Isso deveria ser impossível se o universo fosse plano, por exemplo. Então é muito mais uma questão de curvatura e não é como se a gente fosse olhar o universo de longe e ver ele como se fosse uma folha A4 esticada em todas as direções, sabe? É mais no sentido Foi o que eu realmente imaginei. topológico. Então, aí o lance do tecido do espaço-tempo é uma coisa que aí veio com Einstein mesmo, né, quando ele vai explicar a gravidade, né? Então a gente tem a gravidade newtoniana, que é a força que depende da massa e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O Einstein, cara, ele não gostava muito desse negócio de força, né? Esse negócio de força, né, cara? Negócio meio tal. Ele deu uma nova interpretação para a gravidade, que foi esse lance aí do então a gravidade para o Einstein, o que é? É a deformação que acontece dependendo da massa do objeto. Então, um objeto muito massivo deforma mais o espaço-tempo, um objeto menos deforma menos. E se você tá dentro desse poço aí, daquele universo muito massivo, você fica orbitando ele, que é o que acontece no caso da Lua ao redor da Terra e da Lua ao redor do Sol, e por aí vai. E aí você vai deformando esse tecido aí, que essa analogia ela é muito legal, porém, como toda analogia, tem problemas. Porque acaba que o pessoal pensa que é desse jeito, mas não é. Porque o tal do tecido do espaço-tempo, que a gente chama, ele é um negócio, como que a gente pode falar, quadridimensional. É difícil de você representar. É difícil de você representar. Não é que a Terra está fazendo um buraco, ela está fazendo um buraco numa região do universo que tem as 3 dimensões, entendeu? Só que, como isso é muito difícil da gente desenhar, hoje tem programas de computador que você consegue mais ou menos representar. Tem um GIF muito bom, se digitar no Google, se não me engano, Space Time 3D, eu acho que ele mostra uma visualização um pouco melhor do que essa do plano. Porque essa do plano, ela traz isso. Ela é boa, porque você consegue explicar, o cara coloca uma bola de boliche, afunda bastante, uma bolinha de gude afunda pouco, é legal pra caramba, só que, como toda analogia, tem esse problema, porque muita gente pensa que é desse jeito que você falou, mas não, porque você tem que pensar que tá deformando uma coisa tridimensional com mais uma dimensão ainda, que é o tempo na história. Tá? Então tem essa diferença. Mas o que seria o buraco negro nisso aí? O buraco negro é uma região, quase como se fosse um rasgo, né? No tecido do espaço-tempo. É tão denso que ele traz lá para baixo o tecido, digamos assim. Isso aí. Teria uma singularidade dentro de um buraco negro, que é basicamente o que a gente imagina que era a condição do universo, logo assim, ter menos, assim, pouquíssimo antes de começar tudo, sabe? Tipo, pouquíssimo tempo antes de começar o universo como a gente conhece. Todo ele provavelmente estava condensado numa singularidade. E a gente sabe se o universo é um sistema fechado em si? Ou se ele pode ser simplesmente um sistema sendo afetado por outras coisas que a gente não compreende, que estão fora? Ou se existem mais de... Porque o universo dá a ideia de uni. Mas poderiam existir outros universos? Uma outra grande hipótese que é a do multiversos, né? Que a gente chama. Como que o pessoal explica isso? Quando você vai fazer uma bola de sabão, quando você começa a soprar, todo mundo já deve ter feito isso e começou a surgir outras bolinhas de sabão em volta. Mais ou menos isso que aconteceu com o pessoal que defende isso, tá?
que defende isso, que tem... Ah, mas como que eles defendem? Eles defendem tudo baseado em física e matemática. Isso aí existe toda uma teoria, tudo explicadinho. No comecinho do universo, onde o Pedro falou lá, no T-1 pentelésimo antes de começar, começaram a acontecer flutuações quânticas, que a gente chama, e essas flutuações quânticas tinham condições de criar outros universos. Então, outros universos podem ter surgido no mesmo momento que o nosso surgiu. Então, existe isso. Qual que é todo o problema que a gente tem que ter e que é bom falar, né, para eles, no lance da física? A física, ela tem a parte teórica, vamos dizer assim, mas ela tem que ter a parte experimental. Então, por exemplo, o pessoal chega assim para mim e fala, não sei se deve chegar para você também. E aí, Pedro, você acredita na teoria do multiverso? Cara, não tem essa de acreditar ou não, entendeu? Matematicamente, ela tá ali descrita. Ela é possível. Ela é possível. Agora, a gente já observou alguma coisa? Aí nós vamos entrar numa discussão gigantesca. Existem pesquisadores importantes físicos que falam que sim, que a gente já teve evidência de pontos num negócio chamado radiação cósmica de fundo, que tem algumas variações ali de temperatura que alguns pesquisadores dizem que é um ponto onde um universo está encostando no outro. Olha que doideira. Mas até aí, cara, eles não conseguem, você não consegue provar que é aquilo. Esses são os pontos de Planck, não é? O nome que fica aqueles anéis. Isso, fica aqueles anéis assim. Então, o que é a radiação cósmica de fundo? A radiação cósmica de fundo é uma das coisas que corroboram o Big Bang. Né? Lembra que a gente falou que tem várias coisinhas? Uma delas é a radiação cósmica de fundo. O universo teve toda essa história aí que o Pedro falou, ele começou, se expandiu rapidamente na inflação que a gente fala, só que 380 mil anos depois do nascimento do universo, tinha calor suficiente, tinha radiação suficiente, e essa radiação ela está se propagando. Então, lá na década de 90, pessoal, antes até, né, o Wilson e o Penzias, né, que foram os caras que estavam trabalhando nas antenas daquela Bell Laboratories, eles notaram que tinha um ruído de fundo, aonde eles apontavam as antenas deles. Até tem uma história legal que eles pensaram que era até cocô de pomba. Eles foram limpar a antena, mas persistia o ruído. E esse ruído tinha a ver, depois eles calcularam a temperatura e tudo mais, era muito parecido com o que seria a tal da radiação cósmica de fundo, que seria o resquício do Big Bang. Aí na década de 90, a NASA lança um satélite muito legal chamado COBE, ele faz a primeira imagem dessa radiação, e hoje a melhor imagem é de um satélite chamado Planck, que tem a melhor imagem do que seria a radiação emanada lá do Big Bang. Então, a radiação cósmica de fundo, ela é um negócio comprovado e tal, e ela só existe, em todas as explicações do início do universo, no Big Bang. Por isso que o Big Bang ele tem tanta força com relação às outras hipóteses do início do universo. E nesse mapa, quando você vê o mapa, ele é todo colorido, tem é um mapa de distribuição da temperatura. Tem alguns pontos ali, que é isso que o Pedro falou, que tem alguns vórticezinhos ali. Só que esses vórtices também é meio assim, né? É quase meio que forçando muito a barra pra eles serem o que a gente quer que seja, sabe? O cara que quer ver um vórtice ali, ele vai ali, aí ele coloca uma setinha. Assim. Exato. E aí eles falam que ali é o pontos aonde o universo está encostando no outro. Mas até então a gente não tem nenhuma observação ou alguma coisa experimental da existência de multiverso. O quão distante a humanidade pode chegar na exploração espacial? Se tratando do sistema solar, galáxias, cluster. Calma aí, né, cara? Cluster. O cara quer que a gente viaje pelo aglomerado de galáxia. Antes de se extinguir. Nesse lance de viagem espacial aí, qual que você acha que é... o que você mais quer ver? Olha, eu tava lendo eu li brevemente sobre a hipótese do Berserk, né? De resposta do paradoxo de Fermi. E um dado que me chamou a atenção é que mesmo com viagem espacial em velocidade convencional, tipo as que a gente hoje teria tecnologia para fazer, em cerca de 30 a 50 milhões de anos a gente conseguiria colonizar a galáxia. Pelo menos ter estabelecido presença em todos os setores, na maior parte dos sistemas estelares e tudo mais. Eu não acho que isso é impossível para a humanidade. Só que eu vou falar, eu não acho que isso é possível para a humanidade, e eu queria que todos vocês colocassem um asterisco mental depois de humanidade. Porque eu não acho que vai ser a humanidade de carne e osso que vai concretizar esse efeito. Boa. Eu acho que
faz parte da evolução natural, talvez, da nossa espécie, ou melhor, não natural da nossa espécie, que talvez robôs assumam o nosso lugar, inteligências artificiais. Então eu acho que o futuro da exploração espacial de longo prazo e longas distâncias está muito mais com seres de silício, ou tipo placas de silício e coisas do tipo, do que com seres humanos. É que é uma boa, né? Pra essas viagens longas aí, colocar. Robôs só precisam de energia, eles não comem, eles não se cansam de trabalhar. Não sente dor, não sente saudade. Não precisa respirar. É. Não sente saudade, é bom. A gente não sabe, hein? Porque no filme Wall-E... Tá... É verdade, é isso mesmo. Mas dessas aí de ir pra Lua e pra Marte, o que você espera ver aí? Você espera aí o homem chegar em Marte? Eu espero que ele chegue em Marte enquanto eu tô vivo ainda. Eu acho que vai chegar, né? Eu acho que o projeto Artemis vai dar um pontapé muito interessante, porque no espaço, historicamente, a gente teve um efeito muito interessante, que era sempre que um país fazia alguma coisa, os outros países olhavam um pro outro e falavam, acho que a gente vai ter que fazer igual. Com grandes conquistas, né? Tipo, corrida espacial e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que o espaço se tornou mais acessível. Tanto é que a gente tem participação muito forte na iniciativa privada na conquista espacial. Assim que eu acho que a missão Artemis começar a estabelecer as primeiras portas de entrada para a Lua, para nossa permanência na Lua, assim como a gente teve a permanência na ISS, eu acho que isso vai catapultar a gente para, muito provavelmente, começar a explorar mais humanamente o sistema solar. Porque se a gente conseguir fazer uma base de permanência na Lua, a gente conseguir, sei lá, extrair combustível na Lua... vai, ali a água, né? A Lua é literalmente a nossa porta de entrada para o cosmos. A velocidade de escape da superfície dela é muito menor, é muito menos energia necessária. Se a gente conseguir produzir combustível na Lua, a gente tá feito, sabe? Tá feito mesmo. É literalmente a nossa porta para o céu, a Lua. É isso mesmo. Muito bom. E aí, cara, nós falamos aqui de um monte de coisa desse negócio aí que você falou, que é um tema que você falou que é recorrente, né? E que é um negócio legal pra caramba e que pega várias coisas, né? Que é o lance aí. Vamos começar falando do paradoxo, né? Primeiro, é um paradoxo e é de Fermi? Então, pela história original, não é de autoria do Fermi, né? Mas eu acho que ele foi a pessoa que ficou abismada, né? Eu consigo imaginar a cena, que diz a história, pelo menos, que eles estavam almoçando um dia, um monte de físicos, e algum deles soltou na mesa, tipo, cara, onde é que tá todas as civilizações inteligentes? Deveria ter, olha só, tipo, os planetas do sistema solar, quase todos poderiam abrigar vida, não sei o que, tudo mais. E aí diz que o Fermi ficou, tipo, a conversa continuou para outros assuntos, o Fermi ficou, tipo, pô, e aí? É verdade, onde que tá todo mundo? Onde tá todo mundo? Ele ficou, assim, perplexo com essa pergunta. Então não é de Fermi o paradoxo, na verdade, mas eu acho que ele se apropriou de uma maneira benéfica. Eu já ouvi a história que é assim, que não é dele, mas como ele era o cara mais famoso ali, fala que é dele, porque aí vai ganhar mais popularidade. Pode ser, entendeu? Pode ser. E eles estavam almoçando e não é em qualquer lugar, né? Era lá em Los Alamos. Sim. Porque durante o Projeto Manhattan. Durante o Projeto Manhattan, porque pra quem não sabe, você já viu o filme, tem vários easter eggs, né? Melhor dizendo, no filme do Oppenheimer, que aparece vários físicos ali, só que a galera não se liga. Não. Né? Mas o Fermi aparece... É tanto físico famoso, né, cara? Quase todos os físicos que a gente ouve falar diariamente lá na graduação, ou em livros de ciência ou história da ciência, estavam lá. Estavam lá naquele momento, cara. Isso é um negócio impressionante daquele projeto. Pra mim é isso, cara. Reuniu aquela geração ali que eu acho, cara, que não vai ter nunca mais uma reunião daquela. Eu acho que não vai. Não tem. De um nível tão alto. Vários ganhadores de Nobel junto, né, cara? Convivendo no mesmo espaço por vários meses. Imagina se alguma coisa dá errado e a bomba explode e todos eles, sabe, morrem. Já pensou? Tipo, a mecânica quântica só ia ser terminada, sei lá, em 2250, sabe? Com certeza. Eu acho que isso é um problema. Então, não é dele, né? Isso aí o pessoal já tem meio que consenso mesmo. E é um paradoxo? O que você acha? Eu acho que... Porque tem gente que discute isso, né? O nome paradoxo, ele é uma questão semântica, né? Porque eu acho que não é um paradoxo no sentido filosófico de paradoxo. Ele é uma constatação de uma diferença entre o que a gente observa e o que a gente deveria observar. Então, a gente vive em um universo que deveria estar cheio de vida, mas onde que estão todas as formas de vida, onde está toda essa vida? Então, não é bem um paradoxo, né? Tipo, é uma contradição. Tipo, a gente deveria ver A, mas a gente não tá vendo A. Então, o que pode ter acontecido, sabe? É meio isso mesmo, né?
Qual que é a tua opinião em linhas gerais, assim? De qual das soluções é a tua favorita, assim? Se tu tivesse que escolher uma. Ou tu não tem nenhuma e tu acha que a gente tá sozinho. Porque é uma solução também, né? Sim. Eu assim, porque até pra... Vamos pegar aqui pro pessoal até pra esclarecer, né? Quando a gente fala do paradoxo de Fermi, galera, a gente tá falando de civilizações, né? Sim. A gente não tá falando de vida, não. Tá? Porque vida eu acho que tem aí muita. Agora, civilizações, eu acho que nós estamos sozinhos, cara. Sério? Eu acho que sim. Assim, eu não posso discordar com dados, sabe? Eu não tenho como. É uma discussão. Então, sabe, a gente realmente pode ficar... Mas vamos ser, a solução que eu acho mais interessante é a Floresta Negra, cara. Eu acho que ela é a mais assustadora. Né? Ela e a hipótese do Berserker. Ah, explica essa aí do Berserk, qual que é? A do Berserker, ela... Sabe as máquinas de von Neumann? Não, a explica ideia... aí pra galera. Assim, existe uma ideia... Que é aquela ideia de que a gente pode, por exemplo, colonizar a galáxia só antes, né? Vamos explicar aqui pro pessoal o negócio seguinte. Quando eles postularam, vamos dizer, essa constatação, esse paradoxo, começou uma busca atrás de respostas para eles. Sim, uma busca ferrenha. Que começou a ser levada a sério, inclusive. Isso, que ela vai até hoje, né? Então, a partir daí, começam a surgir várias e várias teorias, ou hipóteses para explicar o porquê do paradoxo. Na verdade, ele não tem uma resposta, mas o que a gente lê e o que a gente estuda são as N diferentes maneiras de explicar. Todo dia surge uma nova. Todo dia surge uma nova. Inclusive, muitas das possíveis respostas e soluções do paradoxo de Fermi nem são de físicos ou astrônomos. Algumas apareceram na cultura popular. Sim. Tipo a hipótese do Berserker. Ela apareceu na cultura popular. Depois, daí ela foi transformada em ciência com artigos e tudo mais. Então explica isso aí pra nós, como que é? Tem essas máquinas de von Neumann. Ou também, acho que no Brasil algumas pessoas conhecem como máquinas de Fermi. A ideia é que uma civilização suficientemente avançada poderia colonizar uma galáxia através de robôs autorreplicantes. Então, um robô vai para um sistema estelar, ele consome recursos in loco, se multiplica, coloniza aquele sistema solar, envia novos robôs para outros sistemas solares. E esse processo ele é exponencial, ele é demorado no começo e rápido no final. Então a gente conseguiria, uma civilização suficientemente tecnológica, conseguiria, sei lá, colonizar a galáxia em 20 milhões de anos, 30 milhões de anos, o que é muito pouco tempo, mesmo em velocidades baixas, sabe? Uhum. Só que daí qual que é o problema? A ideia seria de que a gente não vê civilizações inteligentes no universo, porque basta uma civilização... Ela é muito parecida com a hipótese da Floresta Negra, porque basta uma civilização com bad intent, com intenções não boas, com uma civilização ruim, digamos, com, sei lá, que gosta de guerra ou coisa do tipo, que é aniquilar todo mundo, para fazer esses robôs autorreplicantes buscar e destruir toda forma de vida, mesmo que seja em estágio inicial na galáxia. E a parte meio tenebrosa disso é que a gente não tem como verificar até que seja tarde demais. Porque antes de a gente ver qualquer tecnoassinatura ou bioassinatura em qualquer canto da galáxia, teoricamente ela já teria sido eliminada. Incluindo a gente. Por que a gente tá sozinho? Por que a gente se vê sozinho? Porque a gente foi os únicos malucos que divulgaram pro resto do universo onde a gente tá. Então, de acordo com a ideia do Berserker, quem sabe a gente já está na mira. Entendi. Só tá chegando até nós, entendeu? Que é o que a gente chama hoje de projeto MET, né? Que é Message to Extraterrestrial Intelligence, né? E a gente tá loucamente ali mandando, tipo, galera... O que você acha? Porque isso deu uma treta gigante no meio científico de ética científica, né? Porque, por exemplo, nunca perguntaram pra mim se eu queria que mandasse a posição da humanidade. Nem pra você, nem pra ninguém, né? E os caras resolveram mandar, né? E aí? Eu não sou contra a ideia de tentar se comunicar com alienígenas ou com civilizações extraterrestres. Tipo, a ideia em si eu não sou contra. Agora, eu acho que é um problema muito sério de quem responde pela Terra. Sim. Quem que vai fazer essa comunicação e com qual intenção? Sabe, tipo, é um órgão governamental? De qual governo? E se esse governo tiver interesses diferentes sei lá, da galera que tá aqui vivendo comigo, sabe, no meu país? Certo, tipo, claro. Quem que vai responder pela Terra? O que a gente vai fazer quanto a isso? Então, pra mim, essa questão é a mais complicada. Mas eu vou ser sincero que eu não acho que a hipótese do Berserker seja talvez verdade, sabe? Eu acho que se existe vida pelo universo, eu gostaria de acreditar que ela tem intenções pacíficas. Ah, é? De que a gente vive num universo maravilhoso do Star Trek, sabe?
que a gente só tá esperando pra entrar na Federação Galáctica, assim. Mas é porque aí a gente usa a própria exploração humana, né, cara? Sim. Quando veio alguma civilização que era mais poderosa do que a outra, ela sempre foi opressora, né? Sim, ela sempre subjugou a civilização que era menos tecnologicamente avançada. E aí a gente usa isso como se isso fosse uma regra para o universo. E tem um ponto que daí ele meio que acaba com o meu argumento, ele é uma fraqueza do meu argumento de todo mundo ser pacífico, que, por exemplo, vamos supor que a gente seja um estágio ainda muito inicial tecnológico. Quando tu vai construir uma casa, por exemplo, tu olha no terreno, tu se importa com as formigas? Não, né? Vai lá Só e amassa tudo. Mete a casa em cima, sabe? Da mesma maneira, e se a galera quiser, sei lá, destruir a Terra pra construir uma rodovia espacial, sabe? Um negócio assim, tipo... Exato, aí é passar por cima, né? Pode ser que a gente esteja tão inicialmente na árvore tecnológica que isso seja simplesmente... Eles não vejam a gente como vida inteligente que merece ser cuidada ou coisa do tipo. Caso exista outra civilização, algo assim, né? Mas essa do Berserk, você falou que ela nasceu na cultura pop, porque nasceu no quê? Nos filmes? Nasceu num filme que, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o nome da trilogia. Se eu não me engano, é Berserker. Ah, é? Só que não é aquele anime famoso. Tem um anime famoso chamado Berserker, não é esse. É tipo um livro de ficção científica que foi continuado por 40 anos, uma coisa assim. Caramba. E aí depois isso acabou entrando na ciência propriamente dita, com cálculos e tudo mais. Entendi. Principalmente quando surgiu a ideia das máquinas de von Neumann, os robôs autorreplicantes, e a possibilidade de colonizar, sei lá, o universo, ou a galáxia pelo menos, usando robôs. Entendi. Legal demais isso aí. E a da Floresta Negra? A da Floresta Negra... Essa eu acho a mais interessante. Essa eu acho a mais, assim... É a que me dá medo genuíno. É? É a que me dá, tipo, me tira o sono de noite, assim. Que eu fico, tipo, ok, se essa parte for verdade, essa solução for a correta, a gente tá muito ferrado. Ou não também, porque a gente não tem como descobrir qual que é a intenção de uma outra civilização. Exatamente. Pode ser que todo mundo Tá esteja... todo mundo com medo. Exatamente, Tá sabe? todo mundo com medo. É um jogo como é o dilema do prisioneiro, assim, né? Tá todo mundo ali. Exatamente. Mas a ideia, basicamente, é que a gente nunca recebeu sinais ou mensagens de outras civilizações inteligentes, ou elas nunca deram a cara pela galáxia, porque justamente todas têm medo das intenções de uma das outras. Então, toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder, porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções. Exato. E quem se revelar primeiro corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker. Então... Então elas se misturam, as duas soluções. Elas se misturam nesse ponto. Uma Uma acaba virando a parte, digamos, as civilizações malignas da hipótese da Floresta Negra são geralmente as do Berserker. São geralmente as civilizações que querem, tipo, procurar e destruir toda a vida na galáxia. O que faz sentido em um ponto. Os recursos são escassos. Só que eles são tão grandes, tipo assim, a gente tá falando de proporções tão imensas de recursos, tipo, o tamanho de uma galáxia, que a gente nunca chegou a conceber isso. E a gente provavelmente vai demorar, se um dia vai chegar nesse ponto da árvore tecnológica, de conceber tudo isso. Mas e se para uma civilização suficientemente avançada, realmente chegou a hora de pensar, que nem a gente pensa hoje, os estoques de urânio na Terra vão acabar em 40 anos, e se chegou no ponto que uma civilização pode começar a pensar, os estoques de urânio na Via Láctea vão acabar em 10 milhões de anos. Então acho melhor a gente começar a destruir tudo que use isso, sabe? Saquei. É uma possibilidade, né? E ela tem, o pessoal entender, ela tem esse nome da Floresta Negra, que é a mesma coisa quando a gente entra numa floresta, né? Você não quer, sabe? Você não sabe que bicho que tá ali escondido, né? Eu odeio a sensação, por exemplo, de estar, sei lá, vai acampar e acender uma fogueira no meio do nada, sabe? No meio do escuro. Porque assim. aí você já deu sua localização. Já deu. Tipo, acende 2 fogueiras, entendeu? E fica numa outra, sabe? Porque daí pelo menos pra tem enganar, 50% de chance de não ir na tua, sabe? Exatamente. Ou vai nas duas e tá todo mundo ferrado. E aí, nessa ideia da Floresta Negra, entra... Então é legal, né? Porque ela tem a ligação com o Berserker, mas ela tem a ligação com o sinal UOL, né? Tem. Porque a gente recebeu esse sinal. Uma vez só. Nunca mais... Por que nunca mais se repetiu? E se foi uma civilização que chacoalhou um galinho da árvore ali, né? E agora a gente botou a cabeça pra fora dos galhos, assim, e a gente tá tipo, é o próximo, sabe? A gente agora tá só esperando. Mas aí o lance da gente... Então, aí o lance da gente mandar a nossa localização, que começou com o Carl Sagan, né? Sim. Que mandou lá no disco. Filho da mãe, Carl Sagan, você. Hein? Só que o dele ainda foi benéfico, tipo, pra pensar, porque não era emissão de rádio, ou não. emissão eletromagnética. O cara era um tinha que pegar de o disco, ouro. né? Tipo, alguém vai ter que achar a Voyager. Ela ter que emite achar o sinais, disco. mas são fracos, e são direcionados à Terra. Então,
é uma dificuldade logística aí. Então acho que ainda a gente pode fechar o olho assim e fingir que nunca aconteceu. Mas e aquela iniciativa da 2000 e alguma coisa, que a gente mandou uma mensagem para um aglomerado globular? Sim. Sabe? Tu lembra Não, qual... mensagem adesiva que você disse? Não. Mais Mensagem nova adesiva. agora. Mais nova. Sabe quais foram as mensagens? Uma coletânea de tweets. Porque era uma mensagem promocional. Mas aí então tá tranquilo, cara. Os caras vão lá, pô, esse bando de ignorante. Não vamos lá. Deixa, eles mesmos vão se matar um dia. Então, tipo assim, a gente faz. Os caras estão brigando por One Piece, cara. Imagina pega a treta do One Piece e manda pra civilização. Na hora que a civilização vê, vai lá, o quê? Os caras estão brigando por One Piece, cara. A gente não precisa ir lá matar esses caras, não. De jeito nenhum, eu vou passar longe. Vai que passa pra todo mundo, sabe? Tipo, exatamente. Dele, né? Esses caras, eles vão se matar. Mas então, porque aí ela junta com a do Berserker, né? Que a gente tá mandando sinal. Se o Berserker diz que todo mundo é todo mundo mal, e aí? Então, mas o Berserker não diz que é todo mundo mal, tá. que só precisa de uma ser mal. E aí a gente começa a entrar num jogo de probabilidades. Certo. Por exemplo, se eu tô numa sala com 50 pessoas, concorda comigo que, mesmo sem conhecer ninguém, existe uma probabilidade não nula de alguém ali ter uma, tipo, claro. umas intenções não tão boas, digamos, sabe? Por própria, sei lá, natureza humana, coisa do tipo. Então já começa, sabe, a ficar... Imagina se a gente tem 1000 civilizações na galáxia e 999 são boas que nem a gente. Mas basta uma, né? Aquele 1%, sabe? Só aquele... É 1% vagabundo. Exatamente. Literalmente, nesse caso. Então, aí é complicado. A gente mandando, né? E a gente mandando. Eu sou contra esse negócio de mandar, cara. Ou fizesse uma enquete mundial, né? E aí? A gente manda nosso lugar ou só fica ouvindo? Porque também ficar só ouvindo também é meio chato, né? É meio estranho, né? Tipo, é meio... Porque já parou pra pensar que se a gente tá ouvindo ativamente alguma coisa, a gente só não se deu conta ainda? Tipo, sei lá, um sinal periódico de frequência extremamente baixa ou alguma coisa do tipo, que a gente ainda não se ligou que, tem um padrão aqui, sabe? Sei lá, exatamente. Se os picos da onda se juntam a cada, sei lá, 30 anos, sabe? Uma coisa bizarra, assim. Ou se a gente estiver apontando pro lado errado também, né? Tá ouvindo pra lá e tá vindo aqui de trás, alguma coisa assim, né? Essa, pra mim, vai ser a maior dúvida que a gente pra sempre vai ficar. Como a gente nunca ouviu de volta o sinal WOW, o próprio design do Big Ear, daquele telescópio, era aquele design que é tipo 2 faixas simultâneas sendo visualizadas no céu, né? Porque isso. Daí que vem o nome, é o Big Ear, porque é como se fossem duas orelhas, né? E pra mim, a maior dúvida sempre vai ser essa. Será que o sinal foi um erro, um ruído estatístico, tipo alguma coisa que deu errado, sei lá, alguma origem não sintética para aquele sinal, ou até mesmo terráquea a origem, ou será que isso foi alguma coisa que realmente veio de fora e durou só aquele tempo, a gente não tem como confirmar de onde que veio? Porque o próprio local da galáxia de onde veio, dependendo de qual das duas faixas de orelha tiver sido a origem verdadeira do sinal, a gente tem locais completamente diferentes, setores completamente diferentes da galáxia. E aí, sabe? O que a gente faz? Mas aí você acha, então, que o WoW, então, foi o cara colocou ali, balançou o galho, viu que a gente registrou e aí se escondeu. Por tudo que eu li pra fazer o vídeo do sinal WoW, eu tenho opinião pessoal de que eu acho que até hoje é a melhor evidência de vida fora da Terra. Não acho que é uma prova, não acho que é uma mensagem que veio de alienígenas. Mas assim, se a gente tem um lugar pra começar a procurar, eu acho que o sinal WoW talvez seja o melhor, até hoje. Saquei. Mas e se o cara balançou ali o galho e foi pro outro lado também? Imagina, pode ser uma tática também, né? Imagina assim, a tática das duas fogueiras lá. Aí só tem que criar uma hipótese, cara, pra solução do paradoxo de Fermi, ó. A teoria das duas fogueiras. Aí, ó. Eu tenho uma ideia ainda melhor. A gente descobre vida fora da Terra, a gente vai até eles, emite um sinal e sai correndo. Sabe? Entendeu? A gente bota a cabeça pra fora do galho neles e volta pra Terra correndo. Mas aí é muito arriscado, né? Tá doido. Então, tem solução ao problema, a gente vê o que acontece. Se eles morrerem dentro de 50 milhões de anos, a gente sabe que tem uma civilização maligna na galáxia, entendeu? Matemática muito simples. Exato. Então é isso, né? Os caras se esconderam e a gente... Vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas o paradoxo de Fermi, ele cria várias outras coisas também, né? Tem os filtros, né? O dos grandes filtros também é uma das minhas particularmente favoritas, porque eu acho que ela é uma das mais baseadas em ciência bruta, né? Sim. Que são, tipo, a ideia de que o surgimento da vida, desde o
próprio surgimento da vida, a biogênese, o momento em que partículas elementares viram vida, até o momento em que a gente surge com uma civilização altamente tecnológica, existem diversas etapas no processo que funcionam como se fossem filtros mesmo, tipo, algumas passam, algumas não passam. E dependendo de onde a gente estiver no filtro, ele pode estar na nossa frente ou atrás da gente. E dependendo, toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da Terra, daqui em diante, coloca o filtro em algum lugar. Ou na nossa frente, ou atrás. E nenhuma das duas é boa. Porque, por exemplo, se ele estiver atrás de nós, ele responde o paradoxo de Fermi sem querer. Ele diz que a gente está sozinho, né? Porque... ninguém passou pelo Ninguém filtro, passou, né? provavelmente só a gente. E se ele estiver na nossa frente, bom, talvez a gente não vai passar tão cedo, né? Porque imagina, é uma questão verdadeira. Tipo, imagina que toda civilização inteligente surge, desenvolve física quântica, cria bombas nucleares e se aniquila. Mas você sabe que isso o pessoal tem colocado na equação de Drake agora, né? Sim. Que é o fator de autodestruição. E tem que ter. Mas na original não tinha, né? Na Ele original não levou tinha longevidade só, né? Não tinha autodestruição. E aí o pessoal que começou a pensar no paradoxo de Fermi, criar essas coisas, falou, cara, mas tem aí a autodestruição. Aí os caras criam guerra e tal e se autodestrói. Eu acho que o Michael Shermer, aquele filósofo, ele tem uma das melhores estimativas numéricas de qual que é o tempo médio de duração de uma civilização. Ele pegou várias civilizações da Terra ao longo da história, porque a gente não tem nenhum motivo para achar que a gente é particularmente diferente de uma civilização romana. A gente tem tecnologia diferente e tudo mais, a expectativa de vida pode ter mudado, mas... o ser humano é a mesma coisa. Exato. E a organização de civilização continua praticamente a mesma, sabe? As estruturas por trás. E, se eu não me engano, a estimativa dele de duração era a média na Terra. Assim, o valor pode estar quebrado na minha cabeça, até se alguém quiser verificar depois aí nos comentários e eu mandar um superchat, mas era de cerca de 324 anos. Era uma coisa assim. Provavelmente o valor não está certo na minha cabeça agora, pode estar errado. Mas era uma coisa muito pequena. Se eu for parar para pensar na civilização moderna, a gente tá... Vamos botar o começo, sei lá, depois da Revolução Industrial. Final de 1700, começo de 1800... A gente tem mais uns 100 anos. Tu acha que a gente vai continuar sem explodir mais nenhuma bomba nuclear dentro de 100 anos? Tá aí, o risco aí tá correndo. O cara tá viajando com a maleta já. Eu ouvi uma vez o podcast Hardcore History, do Dan Carlin. Sim, muito bom. São muito bons, mas são muito longos assim também, né? Tem que ouvir com calma. E no podcast especial, que é uma edição Blitz, que é aquele podcast de 5 horinhas só. Que é a versão curta do podcast dele. Ele tem um comentário que eu achei muito legal, que é: a era nuclear, ela não acabou com o fim da Guerra Fria. Ela começou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica e ela continua até agora. A ameaça de aniquilação mútua da civilização humana continua até os dias de hoje. Só que, por exemplo, eu sou de uma geração que eu não vivi isso na pele, diariamente. Os meus pais viveram. Tu provavelmente viveu também. A minha mãe fala que quando ela era criança, ela via muito filme, TV e coisa assim. E o sonho dela era ter um bunker. Era, porque os filmes pós-apocalípticos eram muito famosos, né? The Day After. Day After foi um filme, cara, quando eu vi assim, eu falei, caramba, cara, se for isso aí, nós estamos ferrados. Exato. A gente nunca vai passar por um negócio desse, sabe? Tipo, no sentido de, a gente não vai ter capacidade de vencer um negócio desse. Sim, com certeza. E tu confia o suficiente na humanidade hoje? Nem um pouco, Então. Eu não confio nem um pouco mesmo. Se eu tenho medo terrível, assim, que eu tenho, é esse aí mesmo. É da autodestruição por meio disso aí. Eu tô lendo um livro no momento chamado O Precipício. Ele não tem versão em português ainda, então em inglês é The Precipice. Ele é um livro sobre crise e risco existencial. Crise existencial literalmente no sentido de coisas que ameaçam a nossa existência. E o autor se propõe, na duração do livro, avaliar analiticamente, cientificamente, o que pode colocar a nossa existência em risco? E qual que é a probabilidade disso acontecer? E isso é um campo de estudo relativamente novo. Porque não era levado muito a sério pelas pessoas. Tipo, tá, por que eu vou estudar motivos de a gente, sabe, acabar podendo... É isso que eu falei, né? Quando o Drake... Depois a gente fala da equação de Drake, pessoal. Mas quando o Drake bolou a equação dele, ele não colocou esse fator. E aí, com o avanço, o pessoal falou, calma aí, porque tem um negocinho aqui que você não tá levando em consideração. E esse autor coloca a chance de extinção humana nos próximos 100 anos em 1/6. Caramba! É alto demais pra mim. É alto pra caramba. Não tô confortável com esse valor, sabe? É muito grande. Então, roda aí 6 civilizações, uma delas não vai passar, sabe? Então, a gente talvez tenha uma resposta do filtro. Esse seria um grande filtro, né? Esse seria um grande filtro.
E pode ser, na verdade, que esse seja o primeiro dos grandes filtros tecnológicos. Porque a gente tem inteligências artificiais gerais vindo aí. Alguns autores, tipo Nick Bostrom, por exemplo, eles afirmam que isso pode ser o fim da humanidade, pelo menos como a gente conhece. Outras pessoas que pode ser um recomeço. Que talvez a gente, tipo, como seres humanos de carne e osso, fique pra trás e a gente gere nossos sucessores, digamos. Aquele negócio de meio que Deus ex machina, sabe? Sim. Que é um negócio... também um outro... Mas eu tenho mais medo de bombas nucleares do que de inteligência Bomba nuclear, com artificiais. certeza. Bomba nuclear vai ser um fim trágico demais, né, cara? Tá louco, tá doido. Mas é porque são vários filtros, né? Em cada etapa da vida vai tendo filtros, né? Só entre o espaço de a vida surgir com a abiogênese até o espaço de surgir uma civilização tecnologicamente avançada, são 9 filtros. 9, que é aquela lista que o cara fez, né? São 9. Isso. E assim, cada autor bota os filtros onde ele quiser também, né? Porque é um campo de estudo em ascensão, em desenvolvimento. Então, tem um filtro que vai da abiogênese ou de moléculas essenciais para a vida para o mundo de RNA, depois que vai para unicelular, multicelular, e assim vai. Continua a lista. Reprodução, propagação, né, da espécie, e vai indo, né? E por isso que em 2000 e... Quando que foi o ano que... Lembra daquele meteorito marciano que acharam na Antártida? Pô, 1996. 96, que tinha o ALN supostos... 84001. Que era um micróbiozinho, que o Fantástico mostrou também. O Fantástico mostrou na televisão. Aliás, esse meteorito ele é muito importante para a volta da exploração marciana, sabia, né? Por quê? A exploração marciana, a gente foi Projeto Marine e Projeto Viking. Depois do Projeto Viking, a gente não achou vida nem nada, ficou parada a exploração de Marte. Aí ela foi voltar em 97, aí mandaram sonda, as sondas se perderam e tudo, e ela foi voltar em 97, graças a esse meteorito. Porque ele viu aquelas estruturas ali, ficou aquela dúvida, pô, será que aquilo ali é vida ou não é? Bem, cara, tá na hora da gente voltar lá. E aí voltou a exploração marciana por causa daquele meteorito. E o chato é que é totalmente inconclusivo, né? Tipo assim, não tem como tomar conclusões com base nesse meteorito, né? Tipo, ele tipo, nem pra sim, nem pra não. Ele é simplesmente, não dá pra fazer, tipo, dados com isso aqui. Não tem, é isso mesmo. E aí, por isso que resolveram voltar a explorar Marte. Aí começou os rovers e tal, que é essa era que a gente vive hoje. Então foi aquele meteorito lá. E esse meteorito foi importante pra iniciar essa discussão do grande filtro, de uma maneira mais desenfreada. Sim. Porque foi ali que começou a galera a perceber, pera... Vamos supor, então, que a gente vá pra Marte e ache vida microbiana fóssil. Cara, isso não é uma boa notícia. Isso significa, provavelmente, que a gente passou pelo grande filtro e a gente tá sozinho. Agora, vamos supor que a gente encontra vida, sei lá, multicelular. Cara, então talvez o filtro tá na nossa frente ainda. Então, nós vamos passar. Nenhuma resposta é uma boa resposta. Nenhuma é uma boa, Eu tinha um amigo uma vez que me falou uma frase que ficou comigo, presa, que é... Não faça perguntas para as quais você não quer saber a resposta. Sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, mas eu quero saber a resposta, eu tenho essa curiosidade. Então, qualquer, mesmo positivo ou negativo, eu quero saber se a vida existe ou não fora do universo. Em outro lugar, né? É. E outras coisas que esse paradoxo criou também, né? A gente pode dizer que é desmembramentos, né? Sim. Porque aí nesses estudos aí das civilizações e tal, surge o cara lá na Rússia, o Kardashev, né? Que é um negócio legal pra caramba aquilo lá das civilizações também, né? A sacada dele em 1960 e alguma coisa, de categorizar civilizações com base no uso de energia, e dividir em 3 tipos ainda, né? São os 3 tipos, assim, olhando em retrospecto, óbvios, sabe? Sim. Mas, pô, foi uma sacada genial na década de 60. Exato, né? Você vê que lá o cara já tava preocupado com isso, né? Agora, uma coisa que me intriga em tudo isso, cara, é porque que tudo aconteceu na década de 60, né? Foi um momento maravilhoso, né? Porque o Drake é daquela época, o Fermi foi mais ou menos nessa época. O Fermi foi um pouco antes, né? Mas o Drake é dessa época da equação, o Kardashev é dessa época também. E aí tudo acontece ali, dali que explode, né? Eu tenho opinião de que acontece hoje em dia ainda, a gente só não deu tempo suficiente pra consolidar o fato. Eu tava pensando nisso nesses dias, inclusive, porque, por exemplo, eu acho que Nick Bostrom, ele tem vários artigos relevantes, tipo da hipótese da simulação, essa parte do grande filtro. Eu acho que ele vai ser um cara que daqui a 20 anos a gente vai olhar pra trás como esses autores da década de 60. Entendi. Sabe, ele e alguns outros não deu valor pro cara, né? É porque no momento a gente não tem como ver uma real expressão da relevância científica ou filosófica de alguma coisa. Sim. Demora alguns anos pra gente olhar e falar, cara, peraí, tem alguma coisa aqui, sabe? Acho que a gente vai estudar isso por muito tempo ainda. Eu acho que esse tipo de coisa acontece. Mas realmente a década de 60... Será que tem algo a ver com o momento cultural da época, assim, a contracultura? Ser, né, cara? Eu
Não sei por que é. Tem que pesquisar isso aí. Porque então, um dos desmembramentos, é o Kardashev, né? Sim. Que é com as civilizações lá, que é explorar a energia do planeta, depois do Sol, e depois da estrela, e depois da galáxia, né? Uhum. Você fez um vídeo disso aí também, Fiz né? um vídeo Que é disso legal também. pra caramba, diga-se de passagem, que é sensacional. E você acha que a gente vai chegar em qual nível? Nós? Olha, eu sou um otimista por natureza. Então eu acho que a gente chega pelo menos no 2. No 2? Pelo menos no 2. Caramba. Eu sou muito otimista por eu preciso deixar isso claro sempre que eu falo sobre essas coisas, que eu sou muito otimista. Então a minha opinião não é a da maioria nesse caso, sabe? Mas e a gente tá em qual? Tem umas... Né, 0784 né? é um número que era 07. É. 07, mais ou menos. Só que a gente pode pular, assim, a gente vai dar um pulo muito grotesco de 07 para 1 se a gente conseguir fazer fusão nuclear a frio, né? Sim. Porque daí instantaneamente a capacidade energética da humanidade dá um salto assim que a gente nunca antes na história viu, né? Tá, mas aí a gente não consumiu os recursos, né? O lance dele é não consumir o recurso? Porque também o negócio do Kardashev é dramático, né, cara? Pra que eu vou consumir o recurso todo do planeta, né? Sim, mas aí a categorização original do Kardashev é com base em potência de energia. Ah, então, sim. Primeiro começa com 10 na 16 watts, depois 10 na 26 watts, depois 10 na 37 watts. Eu fiquei muito triste que ele botou uma potência a mais no último, assim, podia ser tipo de 10 na 10 em 10 na 10, sabe? Uma coisa assim bonitinha. Não, mas ele foi dar um pulo maior, né? Então, pra ele, tudo que importa é energia. E aí tem uma coisa peculiar, que eu lembro, assim, na época da pandemia, que tava todo mundo muito tempo em casa, e algumas discussões surgiam, tipo, tinha discussão do gasto energético com Bitcoin. Sim. E aí eu tive um pensamento interno que eu não verbalizei ele, mas eu acho que, por exemplo, quando a gente fala em escala de Kardashev, não importa o uso da energia. Então, o que importa é usar a energia. É só. Então, a gente consegue imaginar uma civilização hipotética, tipo 2 na escala de Kardashev, que usa toda a energia disponível da estrela só para minerar Bitcoin, sabe? Caramba. Isso é uma possibilidade, porque a única coisa que importa é o gasto energético. O Kardashev nunca diz como ele está sendo gasto. Ah, sim. Ele só coloca as potências energéticas. Coloca o número, né? Exatamente. Se a gente atingir o número, a gente virou a chave. Então a gente precisa, como humanidade, gastar energia. Se a gente quer avançar na escala de Kardashev. Sim. Porque se tu for parar pra pensar, uma coisa leva a outra. Então, se a gente tá gastando energia para manter funções humanas, significa que a gente tá tirando e extraindo essa energia de algum outro lugar. E outro ponto do grande filtro, escassez de recursos. Sim. Por exemplo, nossas reservas de urânio, mais uns 60, 70 anos, com sorte, assim,